Hoje também a gente está disponibilizando a versão impressa do Mulheres Bíblicas, que a gente pode até falar um pouquinho aqui, além de outras coisas, conversar com o pessoal. Mas nesse livro aqui mostra como a Bíblia não tem a caretice ou a maldade, o extremismo que as pessoas costumam pensar quando se trata das boas condutas. Porque todo mundo, é lógico que todo mundo quer o melhor, todo mundo quer focar a dignidade, viver na dignidade, mas a vida real é diferente, né? Nós estamos à mercê do acaso, à mercê das diversas intenções, das diversas circunstâncias que às vezes com as quais nos deparamos, e a Bíblia está ciente disso. E nesse livro aqui vai estar explicando a história das mulheres bíblicas e como elas foram, na maior parte delas, as maiores delas, muitas vezes julgadas, condenadas, chamadas de diversos nomes, e muitas vezes estando numa situação duvidosa, binariamente, mas que quanticamente eram as formas com as quais Deus podia contar, né? O abstrato que estava ali à disposição de Deus para poder se livrar daquela lógica quando ela já era injusta. Então você teve desde a mãe de Jesus, a mãe de Davi sendo chamada de adúltera. Você tem a própria Raabe ali sendo um abstrato de uma cidade que estava sendo invadida e resolveu ficar do lado de Israel, do lado de Deus, e acabou sendo ali uma das responsáveis por toda a linha que veio a trazer Davi e posteriormente Salomão e Jesus, né? Então porque teve Boaz e depois vai vir Ruth, que também explica aqui a história dela e está conectada com Raabe. E mesmo antes nas mitologias aqui você vai ver esse desdobramento entre Urano e Cronos, Cronos e Zeus, né? Sempre essa disputa que acaba envolvendo o abstrato, como que a mãe acaba escondendo para esconder do marido, para salvar o filho do marido, a mãe acaba ludibriando o abstrato desse marido, né? Então isso já desde a mitologia era assim, como vocês devem se recordar, né? De dar uma pedra no lugar do filho, de esconder o filho, de meter o louco ali, né? Vocês devem se lembrar de alguma dessas histórias nas mitologias, onde essa história se repete porque é como se fosse uma memória eterna, como as estações sempre voltam. Você tem certas trocas de perspectivas, de emoções que ficam ali guardadas na alma. Então todas as mitologias, todos os primeiros momentos de qualquer civilização vão trazer de volta esses primeiros aprendizados, que são circunstâncias com as quais nos deparamos. Então o que a Bíblia tenta fazer, na verdade consegue, embora nem sempre a compreendamos da melhor forma, a Bíblia traz aquele resumo que te possibilita começar a vida já tendo as devidas perspectivas, para que tudo não comece do zero toda vez. Então ali vai estar os sentimentos, as situações, as hipóteses que você pode encontrar para você saber mais ou menos o porquê e onde cada escolha vai te levar. É claro que no decorrer do tempo isso vai abstraindo muito, nós temos as nossas experiências ali e a missão messiânica ali justamente se trata disso, de saber que o degradê é infinito e vai muito além de regras que você faz para 12 ângulos, né? Existem coisas que só vivendo, sofrendo para entender. E é aí que você une esses dois lados da moeda, o Antigo e o Novo Testamento. A lei extrema e você indo além daquilo, né? Quando essas cores centrais se abstraem no infinito e quando você não sabe, tá todo mundo ali pensando que é o tom certo. O verde tal, o verde água, o verde azul, o verde limão. Todo mundo quer ser o verde, pensa que é o verde. Todo mundo pensa que é o amarelo, todo mundo pensa que é o laranja. Você vai abstraindo pela vida, achando que tá certo com o meio, mas você vai se fracionando nas situações. E a Bíblia, sabendo disso, nos mostra, nos apresenta essas formas, esses exemplos, para que nós compreendamos aquilo que se passa conosco. Então, muitas vezes, há diversos traumas que vêm deixando sequelas por conta de situações indesejadas na vida das pessoas, envolvendo traição, envolvendo não só traição necessariamente num romance ou sexual em si, mas como abstração, como uma troca de rumo, de alguma forma, torcendo a lógica. E quando que esse abstrato consegue estar certo? E quando aquela fuga que o abstrato não poderia fazer, para seguir a lógica exata, quando que essa fuga se torna a única salvação? Para escapar daquele domínio matemático, lógico, cabalístico, que teria abocanhado tudo se não fosse
aquilo que veio por essa abstração que teoricamente não seria permitida, não deveria acontecer, né? Então isso não só com Jesus, com a mãe de Jesus, como o Talmud vai xingar ela disso e daquilo, mas se você voltar na história deles mesmo lá, com o próprio Davi, a mãe dele passou pela mesma coisa, né? E quando você pegar a mãe de Salomão, que teve um desdobramento parecido com Davi, também a mesma coisa. Então, tudo isso está sendo explicado aqui, esses enlaces espirituais que às vezes se conflitam com os enlaces corporais, fisiológicos. E você, às vezes, constrói uma coisa com alguém que vai ter um amor ali único, e você tem um amor que você olha nos olhos e encontra alguém que você nem conhece ainda e sente alguma coisa que ecoa. Como você concilia? Qual é o amor verdadeiro? Aquele que não precisa de nada para amar? Você olhou no olho, ama, não sabe quanto você tem, o que você quer, o que é? Esse é o amor verdadeiro? Ou será que esse, por um lado, olhando no contraste, esse seria apenas uma reação vibracional, uma reação química, talvez até fisiológica, ou se vier do espírito, apenas uma troca de perspectivas, enquanto talvez reunir momentos seria o amor verdadeiro, porque você sabe quem é, o porquê você ama, né? Por outro lado, também alguém diria que não, você me ama, então por isso, isso, isso e isso. Você se acostumou, se apegou, ou você tem motivos para me amar. E o amor verdadeiro não precisa de motivos, você só ama, né? Então, essa discussão pode ir para os dois lados, e elas vão estar certas e erradas. Essas premissas, essas afirmações não podem ser levadas ao extremo, porque o amor, na verdade, é o entendimento que nós fazemos em comunhão dessas possibilidades em comum. Assim como, em certo ponto, poderia se comparar com aquela parábola dos dois irmãos, de que como que um pai ama de verdade? Ele deixa aí para sofrer o que ele sofreu, viver o que ele viveu, ou ele protege, cuida ao máximo, né? Um é mais amor que o outro? Até que ponto, né? Então, existem momentos onde o abstrato se torna fundamental. Como até o relógio parado está certo 2 vezes ao dia, né? Aqui, todas as vezes em que em que o abstrato foi necessário para, através daquilo que normalmente seria algo perigoso, arriscado, errôneo, em algum momento aquela abstração é a única opção diante de toda aquela cerca lógica. Então aqui é de fato uma redenção para, no geral, a gente conseguir entender esse sacrifício que também envolve a mulher e essa queda pela qual todos nós passamos e o que vem de importante com cair, com levantar. E isso tem muito a ver com tudo que a gente está passando agora nesse momento, esse tema que está, né, rolando, a adultização, que a gente sempre falou, né? Malafaia também, né? Falam que ia ver os demônios, agora tá dando um BO com com o Malafaia, de repente. Pesou pra ele, pesou. Pesou. Embora ele tenha um... É porque assim, os dois lados tá certo e errado, né? Dá pra achar, a gente tem que ficar de fora, tomando cuidado pra não abençoar, nem amaldiçoar demais ninguém, nos comprometer com a nossa opinião. Sim. Diante de alguém ali que tá meio certo, meio errado nesse conflito, né? Os dois lados se encarando ali e a gente fica, né? Na verdade, o que a gente ganha de mais importante é esse vislumbre de fora dos extremos, né? Sim. Então, quem ainda não tem, quem ainda não leu, eu convido vocês a tentarem aí perguntar pra galera, que vocês vão gostar, e quem se interessar pode adquirir e converter em térito, não vai ter gastado nada. E tem muita coisa aqui, tá? Tudo que tem de história importante na Bíblia, envolvendo o abstrato, a mulher, e coincidentemente ou não, sempre envolve esses dilemas, né? Então, desde lá da mitologia, né, até a questão da igreja prostituta sendo purificada pelo noivo, isso com termos bíblicos mesmo, né? Israel também, como a prostituição ali, a Israel e a igreja prostitutas com aquela perdição, aquela queda para retornar, né? Você vê aquela esposa de Deus depois montada na besta, bêbada com o sangue dos santos. Então você tem a mãe pecadora de Davi. A lógica é dominada, o abstrato não. Então esse é um problema, mas também acaba sendo a única saída em algum momento. A salvação vem do indomável, né? O desprezo por Davi por conta dessas questões. E Davi se tornou a figura importante que se tornou, né? O maior rei de Israel. Aí você vai ter um assunto
esse assunto pesado com a Sara, irmã de Abraão, a esposa de Abraão e Faraó, que tem essa história também que vocês devem conhecer aí por cima. Vamos falar um pouco disso, que envolve essa abstração. Sara e o cordeiro, sobre Rebeca enganou Isaac, Raquel enganou Jacó. Olha quantas sequências a gente tem ali. Dalila enganou Sansão, Mical, esposa de Davi, as filhas de Ló abusaram do pai, Tamar fez sexo com o sogro Judá, Raabe, a tataravó, prostituta de Davi, Ruth, a bisavó, atrevida de Davi, Batseba, adúltera, a esposa de Davi, mãe de Salomão. Tudo envolvido na história de Israel, né? Tudo envolvido, para vocês verem. Não adianta só apontar para Maria Sim. em Jesus, para você ver que o abstrato ali... Tamar, filha de Davi, se deita com o irmão. E aí vai entrar algumas premissas ali sobre alguns pontos importantes para você linkar. Sobre Lilith, Eva, depois Jezabel, Herodias, a esposa de Potifar, a Thalia, a mulher de Jó, a mulher estrangeira de Provérbios, a mulher de Ló, a Merabe, a mulher de Noé, a mãe de Mica, ou Mica, né, no caso, a concubina do Levita. Tem muitos casos aqui importantes, tá? Envolvendo esses dilemas aí, esse dilema, esse paradoxo. As mulheres estrangeiras de Salomão, a irmã de Moisés, Moisés salvo pelo atrevimento delas, o amor da irmã, a mulher do rei Manassés, a mulher cananeia, ou Ciro Fenícia, a rainha de Sabá, Esther, a mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, a mulher samaritana no poço, as mulheres que choram por Tamuz, a feiticeira de Endor, Hulda, a filha de Jefté, as mulheres de Jerusalém, as mulheres que tecem tendas para Xerá, a mulher grávida em Apocalipse, a prostituta da Babilônia, Helena, Salomé, enteada e sobrinha de Herodes, Salomé cristã, as três Marias, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria Salomé e do autor. Então tem muito isso que eu pulei aqui, as partes mitológicas que vêm antes aqui. Então dá para entender bem esses pontos e o quão misericordioso Deus é, como que Deus compreende e atua nas falhas, nas abstrações, nos dilemas do coração, e como que nós devemos agir em relação a isso também, diante do amor e da honra e dessas situações que vamos vivendo e compreendendo os dois lados, tanto o lado bom quanto o lado ruim desse tipo de fato. Mas como Deus é perfeito, Ele consegue tornar tudo isso de vergonha um heroísmo, quando a gente aceita que a jornada, que o caminho, que a coerência dele é plena de vida, é divina e magnífica, e já contou com essas possibilidades e nos deu uma solução, desde que a gente aceite que precisa dessa coerência viva, ao invés de querer impor a nossa. Fiz por isso, fiz por aquilo, Ele vai advogar por tudo e todos, ao ponto de mulheres que eram prostitutas, odiadas, mal faladas, se tornarem heroínas, mães da linha messiânica, sabe? A salvação do mundo veio de algo que poderia ser a maior tragédia, pode se tornar um heroísmo. Isso vale o próprio Messias, quando ele traz essa abstração em relação a Israel, né? Tanto de um lado quanto de outro. Se é odiado, imagina o Messias sendo odiado em Israel porque trouxe aquela magia de fora. Se é odiado fora porque levou aquele judaísmo, aquela robótica de Israel. Então meio que a cristandade teve que passar por tudo isso para chegar nesse ponto que chegou hoje, que é justamente o corpo cristão, que desde aquela época, né, a revelação de Cristo nunca parou. São bilhões que não param de se expandir, né? Então fica aí o convite para quem quiser entender mais. E os dois livrinhos que saíram agora foi o Detalhes do Desejo e o Sagrado Nome de Deus, explicando ali todas as interpretações, todas as variações do nome de Deus, e com áudio para vocês verem como que é a essência mesmo, e não tem nada a ver com o que vocês encontram por aí, e vocês vão ver que faz todo sentido de uma maneira muito mais plena, inclusive explicando toda essa confusão que se dá. Entendendo o nome certo, você compreende o porquê das confusões. E o Detalhes do Desejo traz todos esses pontos fisiológicos, espirituais, aí, de como administrar, como se fosse uma extensão dessa questão que a gente está falando de mulheres bíblicas. No Lilith também já traz bastante coisa sobre isso. Mas aprendendo a administrar essas questões fisiológicas e questões de Kundalini que tem pesado tanto aí no coletivo.